Bom, eu vim falar aqui, os meus temas são problemas, né? Mas na verdade o que eu quero falar aqui é de promoção na saúde e promoção da vida, o sentido da vida. Quase todo o conhecimento moderno que nós temos de ciência partiu de estudos sobre os problemas. A medicina, a psicologia, assim por diante, começaram estudando problemas. Depois o acúmulo de conhecimento fez com que nós pudéssemos passar a estudar a saúde, a felicidade. Então hoje existem muitas universidades, Harvard, etc., muitas pesquisas sobre felicidade. Então, em vez de se estudar a doença, se estuda o que acontece para a gente perder a saúde e perder a felicidade. Então, então assim, a construção do positivo começou a partir do estudo do negativo. Eu vou falar, então, sobre o negativo e também falar sobre o positivo. O negativo é falar de problema. Esse aqui é um projeto que eu coordeno já há alguns anos, eu quero fazer uma divulgação dele, chama Novo Olhar, Novas Atitudes, que é um projeto gratuito que eu organizo na Associação Paulista de Medicina, que é uma videoconferência uma vez por mês, na última segunda-feira do mês, que fala Novo Olhar, Novas Atitudes. É um novo olhar sobre as pessoas portadoras de transtorno de aprendizado e as novas atitudes. Por que esse programa é importante? Porque a maioria das crianças vão ser diagnosticadas a partir de quando entram na escola. Dão sintomas de aprendizado, mas tem uma série de outros transtornos. Então, e elas são negligenciadas por desconhecimento, por preconceito, assim por diante. Então nós juntamos um monte de profissionais qualificados, passamos essa videoconferência com a intenção que sejamos assistidos nos lugares mais distantes do Brasil, onde existem poucos profissionais da área psiquiatria infantil no Brasil. Em São Paulo são poucos, no Rio de Janeiro são poucos, e a capacidade de formação nossa é muito baixa em termos de número. Então precisamos levar a informação para os profissionais mais distantes, para as escolas, para as famílias, assim por diante. Esse projeto é gratuito e tem ajudado muita gente. Muitas escolas reúnem pais lá no Ceará e outros estados, reúnem pais para assistir e debater o assunto. Ele é organizado pela Associação Paulista de Medicina, com o apoio do Rotary Club de São Paulo Sul, Associação Brasileira de Medicina Psicossomática e a ANDEA, Associação Nacional de Ensino e Aprendizagem. Agora eu vou falar do tema especificamente. Tudo começa, pessoal, na percepção. Como nós percebemos e como nós interpretamos aquilo que percebemos. Nós temos aquilo que está no foco. Quando alguém nos é trazido com um problema, a gente chama, nas teorias sistêmicas, chamamos de paciente identificado. O que é o paciente identificado? É a pessoa de um sistema que apresenta sintomas e geralmente esses sintomas são decorrentes de conflitos ou disfunções daquele sistema. Então, quando uma criança tem um problema, a gente aborda aquele problema, mas possivelmente existem coisas acontecendo na penumbra ou na sombra. Penumbra é aquilo que a gente percebe mais ou menos, e na sombra é aquilo que está aí por trás, bem escondido, que a gente tem que olhar com muito cuidado. Então, tudo quase que nós estamos falando aqui, vocês vão ter que perceber, porque nós percebemos sempre, penumbra, sombra e foco juntos. Nós vamos ter que olhar muito para a sombra e penumbra. Por exemplo, hoje os pais ficam muito preocupados com questões de filhos, etc., e é uma série de informações importantes. E muitos pais, isso já é o primeiro alerta importante para vocês aqui. Nós estamos dando informações para vocês, o foco dessa informação, mas muitas vezes as pessoas pegam lá na sombra da penumbra como se assim, puxa, agora eu tenho o dever, eu tenho o quê? Pega como obrigação. E quando você pega como obrigação, educar um filho vira uma tarefa.
E o que é uma tarefa, pessoal? Tarefa é uma coisa da qual nós queremos nos livrar. Faz sentido para vocês isso? E o pior, o que a gente faz depois que se livra daquela tarefa? Arranja outra e passa a vida cumprindo tarefas. Então a primeira questão que eu quero trazer para vocês aqui é que tudo que nós vamos ensinar e falar aqui, não peguem como tarefa, peguem como um direito. Peguem como um direito. Peguem como uma coisa que você pode fazer, não tem que fazer. É melhor que faça. Muito bem, acontece que a criança, quanto mais precoce, quanto mais novinha, ela é autorreferente. O pensamento da criança é autorreferente. Então ela interpreta tudo. É para mim, é por mim, é contra mim, é por minha causa. Se a mãe está chorando, ela acha que é culpa dela. Se tem um problema qualquer, ela acha que é culpa dela. Então quando a mãe e o pai são muito tarefeiros, a criança entende, quer se livrar de mim. Ela não entende que querem se livrar da tarefa. Esses pais amam, estão interessados, leem livros, vão fazer bem aqui no sábado pela manhã, ouvir coisas e assim por diante. E essa intenção, essa boa vontade, essa coisa não chega à criança da forma que os pais imaginam, porque a criança entende como uma tarefa e a tarefa sou eu. Então é muito importante que vocês captem todas as informações aqui como um direito ao conhecimento, como um direito a aplicar, mas não peguem como tarefa. Em tese, a princípio, um filho é fruto do prazer. Em tese, a princípio, as pessoas se amam, têm uma relação sexual que deve ser um objeto de prazer, de alegria, de felicidade e assim por diante, e a criança cria disso. Portanto, nós temos que ter um olhar sobre o prazer, sobre a alegria. E outra coisa fundamental, pessoal, uma das coisas que a criança mais precisa, qualquer um de nós mais precisa, é sentir que ela é capaz de gerar felicidade, que ela é capaz de gerar alegria. Se você está num lugar e chega num lugar e percebe que as pessoas ficam felizes com a tua chegada, alegres com a tua chegada, aquilo te dá significado, te dá valor, aquilo te dá motivação, dá sentido à vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos sempre demonstrar para os nossas crias é que nós temos felicidade, alegria em estar com eles, que eles são capazes disso. Se a criança não percebe diferente, que ela só gera preocupação, só gera compromisso, embora ela gere preocupação, embora ela gere compromisso, embora ser mãe não é fácil, né? Mãe perde o sono, etc. Não é simples, mas o fato em si é que a criança precisa, não só a criança, eu preciso perceber que eu estou falando aqui e vocês sabem a importância do que eu estou falando. Isso chama-se atenção concentrada. Você precisa pensar sobre o que o outro diz, precisa pensar sobre o que a criança diz, se interessar pelo que ela faz. Se você faz isso, pode dizer não a ela. Pode até castigar eventualmente, quando for uma coisa que a coloque em risco. Certo? Então isso é muito importante. Então, precisamos desenvolver a habilidade de permitir que a criança se sinta feliz, que ela gera felicidade, que ela gera alegria. Isso é fundamental para tudo. Isso dá sentido à vida. Ontem eu assisti um filme que é a história do Elton John, não sei se já assistiu, um filme interessantíssimo para o nosso tema aqui, mostrando como que ele era, os pais só criticavam, viam um defeito nele. Como a mãe teve um filho que não queria ter, um homem que ela não queria ter, e de alguma forma a criança era culpada por isso. Mas igual foi uma história muito triste dele, embora ele seja um ícone, etc. Vale a pena assistir depois vocês ouvirem a nossa fala aqui. Então nós temos que olhar sempre que tem no foco, na penumbra e na sombra. Então, o foco é falar de suicídio, de burnout, de depressão, mas é preciso olhar
o que está na penumbra e na sombra. Porque essas coisas acontecem, porque outras coisas acontecem na penumbra e na sombra e nós não estamos percebendo. Nós temos algumas coisas novas na ciência, né, que têm evoluído muito. Os estudos de genética são impressionantes nos últimos 30 anos. Hoje, por exemplo, para tratar uma depressão, você pega uma pessoa que tem depressão há muitos anos, tomou um monte de remédio, etc. Você pega a saliva da pessoa, manda para um laboratório, o laboratório manda dizendo assim, qual remédio funciona melhor, qual não pode dar, qual não pode misturar com outro, assim por diante. Aumenta muito a nossa chance de acertar nos tratamentos. Isso é uma novidade da genética. Existe uma coisa chamada nutrigenética, que estuda aí a genética em relação à alimentação, e coisas assim, que coisa que para mim engorda e para o meu primo emagrece. Né? Então, esses são estudos muito importantes que existem hoje. Por enquanto, tem um probleminha só que esses exames têm um certo custo e os convênios não cobrem ainda, ou cobrem muita briga. Mas, de qualquer forma, são coisas muito importantes para a gente virar. E o segundo conceito aí é epigenética. Epigenética, há tempos atrás isso era desprezado. Isso tem a ver com a teoria do Lamarck, e como tinha Lamarck e Darwin, coisa e tal, politicamente o Lamarck talvez tenha sido menos hábil ou menos relacionado. Então, isso ficou para trás. Mas hoje nós sabemos que o comportamento dos pais gera comportamento dos filhos, não como alteração do gene, na essência do gene, mas na periferia do gene. Isso tem muito a ver. Os pediatras não estudavam isso há 20, 30 anos atrás. Hoje estudam que o comportamento dos pais gera comportamento das crianças. E lá atrás, o que vocês não conseguem ver, tem o conceito de neuroplasticidade, que é uma coisa nova também, que até eu até, talvez há 15 anos atrás, nós acreditávamos que o cérebro não mudava com o tempo. E hoje nós sabemos que ele muda. Comportamentos repetitivos alteram a relação entre as partes do cérebro e alteram o comportamento gerando necessidades diferentes. Então, por exemplo, uma insônia contínua, ela vai alterar o cérebro. Um comportamento repetitivo altera o cérebro. Chega uma hora que já não tem mais o problema que originou aquilo, mas ele se instala automaticamente. Então nós precisamos trabalhar no sentido de, sabe, rebobinar, voltar a coisa para o funcionamento normal. Uma coisa muito moderna, também atual, recente, e que, aliás, corrobora com o que foi dito no conto, é que nós funcionamos durante muito tempo na base do ou. Ou você é da minha religião ou você é infiel. Ou você é do meu partido político ou você é inimigo. Ou você é casado e feliz ou solteiro e infeliz, que são mitos, é bobagem, né? Mas era no ou, excludente. Ou você é o primeiro aluno ou não é nada. Ou você é o presidente ou você é vice e vice não é nada. E assim por diante. Né? O ou, vivemos muito no ou excludente. É muito como ou a doença é psicológica ou é orgânica. Um monte de coisa desse tipo. Mundo do ou, que é o pensamento infantil, pensamento binário, sim, não. E o nosso cérebro tem desenvolvido, e hoje o nosso cérebro já trabalha com a questão do eu, que é includente. Eu. Então, nos três reinos que a professora apresentou aqui antes, né, o reino da resiliência é o reino do eu. Eu, quer dizer, a gente agrega, aglutina. Então, por exemplo, se você não fizer tal faculdade, você está acabado para a vida. Isso é besteira. Isso é besteira. Né? Aliás, eu brinco assim, hoje, dos dias de hoje, assim, com meus pacientes. Né? A universidade, a faculdade não te dá nada, mas a falta dela tira muito. Então, precisa fazer. Mas ela não é suficiente para tudo que você precisa. Tem que fazer mais coisas. Então,
é importante entendermos o eu. Então, uma pessoa pode ser feliz não sendo exatamente como os pais concebem. Ela pode ser feliz e viver bem não sendo exatamente como eu acredito que é verdade, que é o caminho único que eu aprendi. Eu posso ser diferente do meu pai, da minha mãe, eu posso não ser um aluno brilhante, nem um aluno exemplar. Eu posso. Vamos trabalhar para que a pessoa consiga fazer o melhor, mas de qualquer forma não podemos ser excludentes. Outra coisa fundamental que nós temos que trabalhar é a diferença entre sentir e ser. Eu fiquei feliz com a fala da professora anterior, porque muito do que ela falou do conto dela tem a ver com o que eu estou dizendo aqui. O sentir e o ser. Existem pessoas que se sentem ofendidas por tudo, né? Estão lá no mundo do cristal. Né? Você não pode falar a verdade que ela se ofende. Né? E, na verdade, muitas pessoas... Tem pessoas que eu pergunto assim, você já viu aquele filme? Ela fala assim, ele está cobrando que eu devia ter visto. Essa pessoa vai tender a ter depressão, porque ela passa tanta raiva, porque ela se sente cobrada por tudo, e quem me cobra, eu sinto raiva dessa pessoa. E medo, vou passar a evitar quando essa pergunta, a pessoa faz perguntas, etc, etc. Então, nós temos que aprender a separar a diferença entre sentir e ser. E tem pessoas que até são rejeitadas, mas não sentem que são rejeitadas e não dão a mínima importância para isso. E nós vivemos num mundo que tudo está muito valorizado o sentir. Então, não posso, por exemplo, dois amigos conversando, um homem quando chega para o outro fala assim, ô seu desgraçado, como vai? Isso é uma demonstração de afeto. Eu falei desgraçado, mas se falar não é outra coisa, né? Mas então, é demonstração de afeto. Agora, uma pessoa que está no se sentir, você viu o que ele falou para você? Já gerou uma intriga, uma confusão e assim vai. Imagina quantas outras coisas tem assim. Então é importante que a gente diferencie o sentir e o ser. O cérebro humano é tudo isso está escrito aí, com a finalidade de sobrevivência. Nós nascemos, o ser humano nasceu para sobreviver, como indivíduo e como espécie. Aqui o Freud falava que nós temos o Eros e o Thanatos, que é o instinto de vida e de morte, mas vários autores mais antigos e importantes também contestam essa visão do Thanatos, porque Freud diz que a pessoa vive para morrer. E, na verdade, a pessoa vive para viver. Tanto que existe muitas pesquisas recentes falando que a cada ano que passa a longevidade do ser humano aumenta e há riscos até de a gente acabar não morrendo no futuro. É mesmo, porque não deve ser simples. Então, quais são os instrumentos que nós temos para sobrevivência? Instintos, sensações, sentimentos, emoções, pensamento, alimentação, movimento, comunicação e, fundamentalmente, relação. A gente olha muito pouco para a relação. Então, eu conheço pessoas que são extraordinárias, que têm uma relação ruim e elas parecem piores do que são. E se muda a forma de relação, essas pessoas demonstram seu potencial, seu valor e assim por diante. Nós temos que cuidar muito da relação. Né? Eu, durante um tempo, há 30 anos atrás, mais até, eu tinha um cargo público e eu trabalhava fazendo mediação entre sindicatos e empresas. Eu cuidava da relação de trabalho, que é uma coisa que nós temos que olhar, porque nos ensinaram no pensamento binário no ou, ou você é patrão ou você é empregado, então vocês são inimigos potencialmente, né? E a gente sabe que não é isso, né? É outra coisa. Então você precisa preservar a relação de trabalho, né? É uma relação contínua e pode ser crescente para todos. Então nós nascemos para sobreviver. Nós temos aqui, do ponto de vista de neurofisiologia, um sistema chamado hipotálamo suprarrenal, que tem a ver com toda a nossa defesa, toda a nossa química. Eu não vou detalhar aqui, mas o fato importante é que nós trabalhamos com informação. Então, aquele sentir e o ser que eu falei antes,
funciona ali como um estímulo. Depende como o estímulo é compreendido, o meu organismo processa toda uma química e a repetição disso vai gerar distorções, adoecimento, vai gerar problemas de saúde, ou antes de gerar de saúde, vai gerar de comportamento e hábitos. Né? Então, relações repetitivas. Eu vou chegar nisso com mais clareza. Então, existem estímulos reais e virtuais. E por incrível que pareça, pessoal, nós temos mais medo das questões simbólicas do que concretas. Isso tem muito a ver, assim, o medo da crítica, muitas vezes, é pior que o medo do objeto que causa medo, efetivamente. Então, nós temos o simbólico é fundamental para a gente compreender o significado do simbólico. Se, por exemplo, se eu falar para vocês que vai entrar ali agora uma caixa, uma grade com um jacaré preso, vocês não estão certo do medo, mas se eu falar que vai entrar uma caixa de sapato cheio de baratas, tenho certeza que todo mundo vai subir alguma coisa, certo? Porque o simbólico, a gente tem mais medo do simbólico do que do concreto. Entendeu o que significa o simbólico? Então a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes por exemplo, por que na Alemanha você fala assim, por exemplo, eu vou chamar a polícia. As pessoas obedecem e não precisa chamar a polícia. Ela nem vem. E aqui você tem que chamar a polícia e ela bate e faz o que por quê? Porque simbolicamente a nossa autoridade está desmoralizada. Então é importante que nós, como pais, saibamos que nós temos um significado simbólico nos nossos filhos e precisamos gerar neles confiança na nossa autoridade. Esse é um fato importante. O nosso organismo tem, a neurociência mostra que nós temos tendência, aqui embaixo está escrito, a importância de diferenciar entre identificar mecanismos e encontrar culpados. Pessoal, é o seguinte, isso é muito importante. Todo esse processo de aprendizado, de psicoterapia, todos esses aspectos, não se visa encontrar culpado. A culpa é do pai, a culpa é da mãe. Se visa identificar mecanismos que, se repetindo com frequência, geram sempre o mesmo resultado. Nós estamos buscando mecanismos. Tudo que eu estou dizendo aqui fala sobre mecanismos e não tem questão pessoal envolvida nisso. Não podemos responsabilizar e culpar pai e mãe por nada, mas podemos identificar falhas em mecanismos de comunicação e relacionamento. O ser humano tem necessidades essenciais: acolhimento, afeto, proteção, mas principalmente dois que eu quero falar aqui: pertencer e reconhecimento. Todos nós precisamos ser reconhecidos. Se não somos reconhecidos por coisa boa, seremos por coisa ruim. Tá, você é inteligente, hein, minha filha? Ela, oba. A outra filha vai pensar, eu sou burra. Você é linda, eu sou feia. Você é sortudo, eu sou azarado. Pensamento binário que as crianças têm. Mas o fato é que todos nós precisamos ser reconhecidos. Se eu não sou por coisa boa, eu sou por coisa ruim. Então, muitas vezes o nosso filho apresenta lá um problema de comportamento, um problema de aprendizado, um sintoma, etc. E ele acaba sendo reconhecido pelo problema e não pela pessoa que é. Nós precisamos ficar atentos a dar para a pessoa reconhecimento pelo comportamento positivo, por ela existir, por ela ser, é aquilo que eu falei, demonstrar que eu estou feliz de estar perto dele. Isso é um grande reconhecimento. Eu pensar sobre o que ele diz. Outra necessidade fundamental é de pertencer. Todos nós vamos pertencer a um grupo. Ou pertencemos a um grupo bom, ou pertencemos a um grupo ruim. O pai chega para a criança, para o menino, e fala: que time você torce, filho? Ele fala: Corinthians. Ah, que felicidade. Aí chega para o outro irmão: e você? Ah, não ligo para o futebol. Aí o tio pergunta: e você? É o Corinthians? E você? Não ligo para o futebol. Aí um percebe, puxa, meu irmãozinho, ele pertence ao Corinthians, ele está sempre alegre, ela
Às vezes chora, às vezes sofre, mas está lá, feliz. Aí o tio pergunta para o outro, e aí você, não gosta de futebol? Ah, eu preciso pertencer, já que eu não posso pertencer ao Corinthians, eu pertenço a qualquer um. E vira palmeirense. Esse é o pertencimento. Então, se ele não pertence à turma boa da classe, ele vai pertencer à turma ruim. Se ele não pertence aos caras que cantam, aos caras que jogam bola, aos caras que são interessantes, vai pertencer a algum grupo, ele vai pertencer. E essas necessidades vão levar as pessoas a subirem personagens das suas vidas. E vão reeditar na vida adulta o universo que viveram na sua infância. Então a gente constrói personagens e com isso constrói adoecimentos. Então precisamos fazer as pessoas validarem, se sentirem validadas como ser. Todos nós precisamos ter visibilidade. A criança que não se sente visível, percebida, ela vai fazer algo para ser percebida de qualquer jeito. E aí começa a ir para o problema. Okay? Essas são pesquisas que sustentam alguma coisa que eu falei atrás, acho que não tem importância nada. Burnout, rapidamente. O burnout vem a ser o esgotamento e está aqui embaixo aqui, ele é causado por ambientes hostis, mas também, é que está o EO que eu falo que é importante. Causado por baixa autodefesa, universo interno enfraquecido por dificuldades em dizer não, perfeccionismo, pela vaidade e pela ambição. Então são traços de personalidade que a pessoa tem que faz ela se sujeitar ao convívio no ambiente hostil. Lá na sombra, né, na penumbra, tem esses aspectos importantes. Uma pessoa que tem um ego fortalecido, uma personalidade fortalecida, fala, eu não fico nesse lugar. Mas a gente é estimulado a fazer dívida, a ter que pagar conta, e vai fazendo compras maiores, com juros, cartão de crédito, não, que você tem que se sujeitar muitas vezes a viver um ambiente hostil. Então é importante que a gente aprenda, né, a se defender desse aspecto e fique atento aos nossos traços de perfeccionismo, a não saber dizer não, a vaidade e a ambição que muitas vezes nós tendemos a negar. A gente aprendeu que vaidade e ambição é coisa de gente ruim. Não é verdade. Todos nós podemos ter ambição, vaidade, inveja, ciúme, todos os sentimentos são para defender o ser humano. O problema é como nós usamos esses sentimentos. Então, muito importante em burnout é olhar para os dois lados. É o eu que eu disse antes. Burnout familiar, mãe tarefa. Falei da tarefeira na entrada. A mãe tem tanta tarefa, chega uma hora que ela está de burnout e causado pela relação com os filhos. Relaxa, é melhor brincar um pouco, né? Eu, pessoalmente, não sou muito dado a ficar falando de estatística, perdendo muito tempo com estatística, porque elas mudam a cada ano, né? E os números, as pessoas dizem, os números não mentem, mas eu digo, os homens mentem muito usando os números. Então, a gente pode dar uma passada mais rápida nisso. Depressão. Depressão é um estado de apatia, a pessoa fica assim, com pouca motivação, pessimista, com pouco interesse, adiando decisões importantes, invertendo prioridades, dor no corpo, ou engorda muito ou emagrece muito, não dorme direito, pessimista, com dificuldade em tudo, né? Tudo parece pior do que é. É um quadro bastante característico. As estatísticas mostram que a depressão é crescente no mundo, bem crescente, mas eu não sei se isso é crescente porque as pessoas se deprimem mais ou porque a nossa capacidade de diagnosticar aumentou muito. Eu ainda acho que é mais a capacidade de conhecimento que revela um monte de pessoas que eram deprimidas e não percebiam.
E muitas vezes a depressão se mascara sob forma de adoecimento. A pessoa tem doenças. E antigamente as pessoas se afastavam, fugiam da exposição, então não se diagnosticavam. Mas hoje se diagnostica e é uma das maiores causas de afastamento do trabalho e de consequências gravíssimas da vida das pessoas e da sociedade. O prognóstico das depressões é favorável hoje em dia. Existem muitos tratamentos, como eu falei aqui, o exame farmacogenético é uma novidade muito interessante, né? E o significado social, porque ela repercute não só na vida da pessoa, mas na vida da família, na vida do trabalho, nas suas relações e assim por diante. Vale a pena, o pior do deprimido é que muitas vezes o deprimido ele quer impor o pessimismo dele aos outros. É paradoxal o deprimido arrogante e prepotente. Isso é muito comum. Então essas pessoas tornam muito mais difícil o tratamento, não aceitam o tratamento, põem dificuldade, acham que a culpa é dos outros, sempre são os outros, assim por diante. Esse é um paradoxo que torna mais difícil a abordagem. Quando a pessoa tem depressão e aceita que tem depressão, a grande maioria melhora rapidamente, sem grandes dificuldades. Antigamente os medicamentos tinham muitos efeitos colaterais, hoje tem menos, eventualmente tem, mas bem menos que antes. Os recursos são bem válidos nos dias de hoje. Estatísticas em alguns países, né? O suicídio, pessoal, que é um dos temas que eu quero falar aqui, né? Eu poderia falar de estatística, mas eu digo, quando se fala de estatística, a gente pode estar falando de uma forma tão fria sobre a dor das pessoas, que eu prefiro falar com as pessoas. Viktor Frankl falava: a vida nunca se torna insuportável pela circunstância, mas apenas pela falta do significado ou propósito. Viktor Frankl foi um judeu preso na guerra em campo de concentração, sobreviveu, ajudou muita gente e desenvolveu uma teoria de psicoterapia muito interessante. E ele falava isso. Só que eu trago mais abaixo o seguinte: o propósito é fundamental. Isso é uma pesquisa recente em Harvard, que muitas pessoas, quando perdem o propósito, morrem. Eu tive contato recente várias vezes na minha vida, mas mais recentemente com um dono de uma grande escola, muito grande, que vendeu a escola, era um homem de 80 e poucos anos, vendeu por uma fortuna, na semana seguinte morreu. Porque ele, embora já não trabalhasse, etc., assim, pesado, mas ele ia à escola todo dia, assim por diante, né? É porque perdeu o propósito, né? Então, muitas vezes é fundamental que a gente tenha propósito, mas mais do que propósito, é preciso que nós tenhamos desejo. E isso é importante para preservar a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A pessoa que não tem desejo, precisamos criar propósito, mas o melhor é que tenha o desejo. Eu atendi recentemente uma apresentadora de televisão que falou: Weber, eu consegui tudo que eu queria na vida, tudo que eu queria na vida. Sou famosa, sou rica, sou bonita e tenho tudo isso, papapá, mas eu quero morrer. Aí ele entendeu. É que eu tinha, enquanto eu tinha, desde a minha infância, foi tão difícil para sobreviver que fui criando metas, propósitos. Eu fui atingindo todas. Depois que eu atingi todas, minha vida perdeu sentido. Então eu preciso resgatar o desejo, que é mais importante. E um dos fatores que ajudou ela bastante foi o nascimento de um filho. O filho deu sentido à vida dela. A gente às vezes acredita que os filhos precisam dos pais, e é verdade, mas eu asseguro a vocês que os pais precisam mais dos filhos do que os filhos dos pais. Senão vocês não seriam pais. É um fato. Então, mas é importante a gente olhar para isso. Os pais precisam dos filhos mais do que os filhos dos pais. Isso aqui é uma forma de entender um pouco o suicídio. É uma música do Luiz Reis e Haroldo Barbosa, que até o Chico Buarque gravou, que fala assim: tentou contra a existência no humilde barracão, Joana de tal por causa de um tal João.
Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma morena triste que errou na dose, errou no amor. Joana errou de João, ninguém notou, ninguém morou. Na dor que é do seu mal, a dor da gente não sai no jornal. O que quer dizer isso, pessoal? Que a gente olha para o papel, para o relatório, para a estatística, mas não olha para a pessoa. Ela tentou suicídio porque a vida perdeu o sentido. Não é? Então a gente tem que olhar para a sombra, para a penumbra, para entender por que é que a pessoa fez aquilo que ela fez. Não é? O que a motivou ou o que a desmotivou para isso? Ela errou de João. Esse é o fato. Isso aqui é uma frase que eu ouvi de adolescente. A coisa mais triste para mim é sentir que eu não existo, mesmo tendo minha mãe e meu pai preocupados comigo e dando tudo o que eu quero, antes mesmo que eu queira. Eles adivinhavam a necessidade da criança. É como se eu não existisse. Eles me dão as coisas para que eu depois não diga que não me deram e para prestar conta para a mãe do meu pai que não gosta da minha mãe. Quer dizer, ele percebia que ele não tinha significado. E não é verdade, ele tinha significado, só que os pais não sabiam demonstrar. Por isso você pode ser crítico com os pais. Tem várias formas de suicídio. O suicídio pode ser propriamente dito. E o provocado por acidente, adoecimento, adições e relacionamentos. Relacionamentos tóxicos matam também. Né? Tem o heróico, o pessoal que morre para ser herói. Mártir, narcísico, invencível e a vítima. São formas que as pessoas têm de se comportar. Porque, na verdade, ninguém se suicida sozinho. As pessoas, de um modo geral, se suicidam. Por causa de alguém, por causa de algo, com alguém, para alguém, contra alguém, ou por alguém para substituir. As pessoas, isso é muito importante entender. Se alguém pessoa está pensando em suicídio, tem que dizer, você não morre sozinho. Você leva pelo menos um pedaço das pessoas que te amam, das pessoas que gostam de você, se interessam por você. É um ato de uma profunda agressividade com as pessoas que a amam. E às vezes a pessoa faz uma bobagem dessa porque está com raiva de outra pessoa. Então, por raiva de uma outra pessoa, eu agrido a quem eu amo. Precisamos de compreensão e respeito pela dor dos familiares, mesmo como identificamos comportamentos que pudessem sugerir a geração do problema. Aos pais, a primeira coisa que vem é culpa e vergonha. E precisamos ajudar as pessoas a superar a tristeza, que ela é mais importante que outros sentimentos. Antigamente se escondia os motivos, escondia, né? Julgar e condenar não ajuda ninguém. E para quem passou pela dor, o silêncio e a solidão não são bons. É melhor compartilhar a tristeza, chorar com alguém que de preferência ouça muito e fale pouco. Não deve sentir vergonha e nem sobrecarregar os outros filhos com comportamentos superprotetores, que isso pode dizer outros problemas. Mas o fundamental é que precisa compartilhar e ter compreensão. Compartilhar. Pessoas que ouçam bastante, abracem e falem pouco. Uma pergunta intrigante aqui
Porque jovens de famílias que se ocupam deles, se preocupam com eles, não têm uma doença porque eles praticam isso? É uma questão que nós não encontramos respostas ainda, a não ser no sentido da validação da pessoa. Ela não se sente validada e muitas vezes as pessoas, a família se esforça para isso. Tudo que eu disse aqui ao longo do tempo foi para mostrar para vocês que a validação da pessoa é fundamental. E tem pessoas que têm uma incapacidade de se sentirem validadas por características delas, né? Tem um tipo de personalidade, um tipo de jeito de ser que não percebe a validação. Então nós temos que desenvolver habilidade para isso. Para encerrar, eu vou dar uma síntese de tudo que eu falei aqui, que é fazer uma analogia entre a comunicação entre o frescobol e o tênis. Geralmente a relação entre as pessoas é que num jogo de tênis. Eu saco e digo, responda se é capaz. E você responde e fala, eu peguei, agora é a tua vez. Aí eu vou lá, eu tenho razão. Então as pessoas dialogam para ter razão. Ou seja, por medo da culpa, por sentimentos negativos, elas têm que ganhar uma discussão. Então os pais têm que ter razão e assim por diante. E na verdade, o ser humano é o único animal que vai sobreviver precisa se comunicar com outro semelhante. Então o jogo do frescobol, em que eu, para sacar, eu olho para a pessoa, nós temos que manter a bolinha no ar, ou seja, manter a comunicação no ar até que a gente resolva um problema ou até que a gente tenha prazer ou se mantenha no prazer. Então o frescobol, eu olho para a pessoa e saco. Se é uma criança, eu vou sacar de forma que ela possa responder. Eu faço uma pergunta de acordo com a capacidade dela de resposta. E se ela erra na resposta, eu corrijo, porque eu quero continuar me comunicando. Se é um adolescente, eu tenho que fazer perguntas mais provocantes, mas não incapacitantes. Então, perguntar com jogadas, opa, vamos lá. Um adulto também assim. Ou com uma pessoa idosa, eu vou ter que jogar com mais cuidado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso perceber a pessoa. E aqui eu estou falando com vocês, pessoal, eu quero que vocês percebam uma diferença fundamental. Eu espero que eu não tenha falado para vocês, mas eu espero que eu tenha falado com vocês. Isso faz muita diferença na vinculação dos nossos filhos, adolescentes, crianças, etc. Não é falar para, é falar com. Falar com é chamar para jogar frescobol. Falar para é jogar tênis. Então eu espero que vocês aprendam a jogar frescobol de hoje em diante. Obrigado pela atenção.